Fala pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, sejam todos bem-vindos aí à nossa aula de hoje, esse intensivão. Vocês aí que estão na expectativa do concurso do Ministério Público, então é sempre muito bom estar aqui com vocês, né? Deixa eu dividir com vocês o material. Pronto. Então vamos lá. Boa tarde, Mari, boa tarde, Sol, boa tarde, Flávio, Marcos. Então sejam todos bem-vindos aí, se ajuntem. Deixo aqui os meus contatos, eu não sei se todos vocês me conhecem, então quem não me conhece, é um prazer tê-los aqui. Se tá ok o microfone, tá tudo certo, qualquer coisa vocês mandem mensagem aqui para mim, tá bom? Esses são os meus dados, pessoal, e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida com relação ao conteúdo, também, caso queiram acompanhar também o professor nas redes sociais, deixo aqui para vocês os meus contatos, tudo bem? Então, fiquem à vontade. Afinal, imagino que vocês estejam aí ansiosos, ansiosas, já que falta bem pouquinho para o concurso público de vocês, mas é um momento bom, é um momento em que vocês vão colocar nesse dia todo o conteúdo, conhecimento que vocês aprenderam, vocês vão aplicar, então libera aí um pouco dessa ansiedade, esse estresse que vocês vão passando. Também aproveito a oportunidade para saudar as meninas, as mulheres, pelo Dia aí Internacional das Mulheres. Então, nós temos bastante colegas aqui conosco, então aproveito para saudá-las e também as mamães, as esposas, as filhas dos meus colegas que aqui estão também, tá bom? Então, vamos lá, seguindo, aproveitando aí o nosso foco, né? Então, vamos começar. Pessoal, eu tenho aqui, né, o edital, que eu acredito que vocês já conheçam, né? Só para vocês terem uma visualização. O que parece muito, na verdade, não é um conteúdo assim gigante de processo civil, por exemplo, comparado à TJ, comparado a outros concursos, mas é um conteúdo que merece atenção, afinal, o processo civil não é a matéria mais fácil. Mas, em compensação, eu entendo que seja... Está cortando aí só para Sol? Está cortando para outras pessoas? Me avisem aí. Eu entendo aí que seja um conteúdo que ele pode fazer bastante a diferença. Afinal, é uma matéria que as pessoas têm dificuldade de estudar sozinho. Então, principalmente quem não é da área do direito, então pode ser que tenha aí essa dificuldade. Acho que é só o seu áudio aí que tá ruim. Aqui parece que o pessoal falou que tá ok, tá bom? Então o som tá ok, qualquer coisa vocês me avisem, eu vou acompanhando. Legal? Então é isso. O edital, ele parece enorme. Assim, ele, lógico, que não é a coisa mais fácil, mas ele é bem palpável, a gente consegue trabalhar bem e a gente vai dar um destaque legal aqui para vocês, tá bom? Então, vou passando. O material, pessoal, eu coloco sempre no Telegram, lá que eu disponibilizo para os alunos da Central, mas eu acabei de mandar para o pessoal do Pedagógico, então provavelmente deve estar na área do aluno, para vocês terem acesso aí ao conteúdo, inclusive completo, né? Afinal, eu não sei, tem alunos aqui que eu conheço, mas não sei todos, então, de repente, aí não estudou comigo, não teve acesso, está começando agora, então vocês podem pegar ou aqui no Telegram, ou na área do aluno de vocês, que também está disponível, tá? Com relação a... Está disponível? Tá, o Marcos afirmou. Desculpa, Marcos, porque você estava perguntando. O Marcos falou que está disponível na página da live, então ele já afirmou aqui que já está o material, então está bem fácil aí para vocês terem acesso ao conteúdo, tá bom? Vamos começar? Pessoal, o processo civil, ele foi alterado, tá bom, em 2015, com vigência 2016. Então, inclusive, a última prova do Ministério Público do Estado de São Paulo, né, essa que vocês submeterão no final de semana, ela foi aplicada com base no código antigo, tá? Então, só para vocês terem essa noção, o novo código, a gente não tem muitas questões, mas ao final dessa live eu vou fazer com vocês,
o máximo de questões possíveis, o que nós temos disponíveis. Dá para treinar bastante, mas não é igual português, não é igual matemática, não é igual direito constitucional, que vocês têm uma infinidade de questões aí, tá bom? E nós vamos começar aqui a falar do Ministério Público, né? Afinal, a banca, ela certamente vai privilegiar, né, pelo menos uma questão. Só para ficar também claro para vocês, na última prova foram 3 questões do Ministério Público e a gente estima que sejam entre 3 e 5, né, questões aí, provavelmente, na prova de vocês, né, nessa média, tá? Talvez 4, enfim, não dá para saber, mas no mínimo 3, acho que no máximo 5 questões. Provavelmente uma de cada tópico, né? Então, Ministério Público, prazos e conciliação são os temas maiores que nós temos. Então, uma questão de cada tópico é certeza. Por isso que eu quero trabalhar com vocês aí cada um desses tópicos, tá? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos falar do Ministério Público, mas na visão do Código de Processo Civil. Então, o que o legislador aqui do CPC estabeleceu como atribuição do MP na ótica civilista, tá? Então, para quem tem a visão muito penalista, que é o mais comum das nossas notícias, informações, as pessoas enxergam muito o Ministério Público no âmbito criminal, né? Então, o Ministério Público acusador, o promotor, ali no tribunal do júri, como é muito mostrado, né? Na televisão, por exemplo, nós tivemos recentemente o caso da Boate Kiss, que foi bastante divulgado na mídia, o da Flor de Lis também, né? Recentemente eles mostraram, né, o júri, aquela coisa, e sempre tem algum comentarista, né? Que é o promotor, eles estão trabalhando com essa linha, a defesa faz isso, então a população ela tem acesso ao Ministério Público muito voltado para o direito penal. E aqui eu vou ter uma oportunidade de mostrar para vocês outra coisa. Esquece isso daí. Nós vamos falar do âmbito civil. O que seria isso, professor? É questão de família, né? Então, quando tem divórcio, pensão alimentícia, questões que tenham, por exemplo, a ver com o poder público em alguns aspectos, como, por exemplo, licitação fraudulenta, né, que às vezes até tem improbidade administrativa, desvio de dinheiro, né, do poder público, não do crime, né, mas a parte da improbidade, né, que vocês certamente estudaram na LIA, né, na lei de improbidade, quem mais? Situações que envolvam menores. Então, eu vou trabalhar esses detalhes com vocês, que seria no âmbito civil, tá? Então, o que diz o CPC? O Ministério Público vai atuar na defesa da ordem jurídica. Vejam que quem, por exemplo, estudou no Código Antigo, o Código Antigo usava o termo fiscal da lei, né? Então, o Ministério Público era um fiscal da lei. E o novo Código, como se subisse esse patamar, porque a lei é um dos instrumentos da nossa ordem jurídica. Nós temos a Constituição, nós temos decretos, nós temos portarias, nós temos instruções normativas, nós temos uma série de outras medidas, instrumentos que são que trazem, né, uma amplitude muito maior do que a própria lei. Então, a ideia do CPC é o Ministério Público atuando na defesa de toda essa ordem, né? Então, ou seja, para que tenha um equilíbrio, para que tenha uma correção, né? Inclusive o regime democrático, afinal, é muito comum as instituições, se vocês lerem a Constituição, está dizendo, né, que nós temos 3 poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, que são harmônicos e independentes. Só que essa harmonia dos poderes, ela existe até a página 1, porque em algum momento o executivo ele se estressa com o legislativo, o se estressa com o judiciário se estressa. Então, assim, há um estresse entre os poderes, isso ocorre. Então, o Ministério Público ele tem que ter a voz aí para puxar para a democracia, né? Puxar para a volta dos valores democráticos e dos interesses e direitos sociais e individuais indisponíveis, né? Então, quando a gente fala de direito social, vale vocês depois lerem na Constituição, artigo 6º, né, que estabelece, tem um mnemônico, eu esqueci, ai meu Deus, eu acho que é o professor Luiz Santos que usa esse mnemônico, eu não dou aula de direito constitucional, Edu mora lá, né?
Acho que é esse. Já ouviram falar do Edu Mora Lá? Educação, moradia, lazer, né? Isso, né? Aí, porque também tem Edu Mora Ali ou Edu Mora Lá? Não sei se é do lazer, ou se é alimentação, transporte, quem mais? Previdência social, né? Então, assim, são os direitos sociais. Então, por exemplo, uma questão que envolve educação, uma vaga de escola infantil, né? Então, uma criança não consegue ter uma vaga na escola, é a atuação do Ministério Público, porque é um direito social, né? Direito à educação. Então, problemas de leitos hospitalares é também atuação do Ministério Público, né? Porque é uma questão de saúde. Então, o Ministério Público ele age nessa tutela, nessa proteção a quem está sendo violado, né? Principalmente no aspecto de um direito social, tá bom? O Walter trouxe aqui mais algumas informações, né? Quem mais, pessoal? E também os direitos individuais indisponíveis. Então, vejam, vou até grifar aqui, considero bem interessante esse assunto. Isso aqui é o que o professor Lissans também chama de PQP, né? Eu gosto do PQP, já ouviram falar do PQP, certo? PQP é possível questão de prova. Então, toda vez que a gente trabalha algumas palavrinhas, elas têm cara de prova, ó, individuais, ó. O examinador adora tirar o in, né? Ou, aqui, ó, principalmente aqui, né? Indisponível, né? Tornar isso disponíveis, né? Então, você tem aí, em regra, os direitos individuais não são abraçados pelo Ministério Público. Então, você, por exemplo, comprou essa garrafinha aqui e a empresa não entregou. Você não vai entrar em contato com o Ministério Público, o Ministério Público vai resolver isso. Você não fala, olha, isso daí é um direito individual seu, você que tem que se resolver com a empresa, processar, entrar com uma ação, enfim, isso é um direito individual, mas disponível, né? Ou seja, você pode dispor, né? O Ministério Público atende direitos coletivos, né? Não individuais, né? Mas se são direitos indisponíveis, como, por exemplo, a vida, a liberdade, aí o Ministério Público assiste, né? Por exemplo, a pensão alimentícia, né? Então, é um direito indisponível da criança. Então, portanto, se estabelece que numa situação como essa vai haver intervenção ministerial, né? Porque é um direito indisponível, que não cabe transação, né? Não cabe negociação. Tem que ser concedido, tá bom? Ainda, o Ministério Público ele tem o direito de ação. Pessoal, deixa eu só tomar uma água aqui que eu vou explicar para vocês, é bem interessante isso aqui. Funciona da seguinte forma, né? Como é que o Ministério... Deixa eu pegar minha lousa. Como é que o Ministério Público age, né? Isso aqui é a Simone, quer ver? Não, é a Rosângela, pensei que fosse a Simone. Simone que gosta de escrever bastante aqui para vocês. Deixa eu ver se tem uma luzinha aqui livre. Ó, como é que funciona a atuação do Ministério Público? Ó, atuação do INP. O Ministério Público age com o chamado direito de ação, tá? O Ministério Público ele vai ser o fiscal da ordem jurídica. Então, o Código deu duas condições para o Ministério Público, né? Como é que ele vai agir no processo? Então, o Ministério Público, ou ele entra com a ação, ou ele fiscaliza uma ação que foi interposta por uma pessoa. Por exemplo, tem lá uma criança que não conseguiu a vaga na escola,
E aí os pais, os responsáveis, foram na Defensoria Pública ou contrataram um advogado particular, eles entraram com uma ação na justiça para obrigar a prefeitura a conceder a vaga, né? Enfim. Nessa situação, o Ministério Público não entrou com a ação. Então, ele vai ser chamado para fiscalizar. Ou pode ser que o Ministério Público percebeu, né, por uma situação local, que o poder público não está cumprindo as determinações legais. E aí o Ministério Público entra com a ação, tá? Então, o Ministério Público ele pode agir das duas formas, sendo o autor, né, o direito de ação, ou como fiscal, né, o que a gente chamava aí de custos legis, né? Seria na condição de fiscalização, tá? Deixa eu voltar aqui para o nosso PowerPoint. E agora eu vou mostrar para vocês, né? Então, quando o Ministério Público tem o direito de ação, está lá previsto na Constituição, principalmente acho que no artigo 129, né? Na verdade, eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: é mais fácil a gente saber o que o Ministério Público não faz do que o que ele faz. Por quê, professor? Porque a atuação do Ministério Público ela é muito ampla. Eu diria para vocês que, basicamente, o Ministério Público, ele não se intromete em questões privadas disponíveis. Então, como eu brinquei, né? Comprei o meu computador e a empresa não entregou. Comprei essa garrafinha, a empresa não entregou. Me matriculei na academia, a academia não está fornecendo o que foi prometido. Quero cancelar e estou tendo problema. Isso é relação privada, particular, que é direito disponível, negociação, contrato. Então, assim, o Ministério Público não se mete, né? Uma questão ali de condomínio, pontual, assim, uma briga por uma vaga, uma situação assim, tá tendo um barulho, vizinho que não sei o quê, a não ser que tenha crime, né? Uma ofensa e tal, ou uma agressão, aí começa a partir para o crime, vai entrando mais na esfera. Mas eu falando do âmbito civil, né? Esses desentendimentos e tal, então, são relações particulares. Nesses casos, não tem atuação do MP. Agora, se já tem, por exemplo, um problema coletivo de consumo, né? Então, ou seja, uma compra ali que você fez na internet que não foi entregue, mas só que é um golpe, é um site fraudulento, é um site golpista, né, que já aconteceu e acontece com frequência, né, que faz promessas de venda e esse site não existe, então frustra aí milhares de consumidores, um posto de gasolina que vende combustível adulterado, aí a gente começa a trazer para o Ministério Público, né, questões ambientais, questões de família, que envolvam incapazes. Então, você começa a abrir para uma atuação bem ampla do Ministério Público, né? Quando fere a ordem econômica, a economia popular, e assim vai, né? Recentemente teve um golpe a se concretizar, mas aparentemente, mais um deles, né? Na questão de criptomoedas, né? Tem uma empresa aí que ficou famosa, acho que é Bryce Company que fala. Os sócios fugiram. E é uma ação que tá sendo aí acompanhada pelo Ministério Público, né? Porque deu golpe em milhares de pessoas. Então, assim, na verdade, o que eu sempre digo é mais fácil você identificar o que o Ministério Público não faz para identificar depois o que ele faz. Porque, na verdade, ele faz muita coisa, né? Então, o Ministério Público, ou ele entra com a ação, ou ele é fiscal da ordem jurídica. Como fiscal da ordem jurídica, então ele não entrou. Então, o que precisa? Ele precisa ser intimado, ele precisa ser avisado. Falou ao Ministério Público, tem uma ação aqui que entraram na justiça que é do seu interesse, você tem que se manifestar. E você tem 30 dias para apresentar um parecer, né? Nesses casos em que estejam estabelecidos na Constituição. Então, no caso do Ministério Público entrar com a ação, se ele não entrou, ele é fiscal. Aí sempre me perguntam, professor, mas e por que ele não entrou? É porque não é uma competência, muitas vezes, exclusiva, né? Geralmente é competência concorrente, então, que nem a questão lá da criança que não tinha vaga na escola. Então, se o Ministério Público não entrou, também cabe aos responsáveis, então, não tem problema. Não é uma coisa que só ele pode fazer. Então, se ele entrou, bem. Se ele não entrou, quem entrou
o juiz vai receber e vai mandar intimar o Ministério Público para ele se manifestar. De qualquer jeito, então, o Ministério Público vai ter que participar. Por exemplo, eu estou entrando com uma itação na Justiça, que é retificação de nome das pessoas, né? Eu atuo em alguma das áreas do direito, e uma delas é a parte de cidadania, só para vocês terem uma ideia, né? E para reconhecer, né, direito, cidadania portuguesa, cidadania alemã, cidadania italiana, né? E é muito comum os nomes, né, dos seus antepassados, eles estarem incorretos, né? Então, a pessoa que estava registrando, às vezes não entendia, né, a pronúncia, e acabava o que a gente chama de abrasileirando, né, o nome, ou aportuguesando o nome, né, depende da sua forma de enxergar, mas você fazia ali uma correção. Só que isso interfere, né, por exemplo, para você conseguir. Então, a gente tem que entrar com uma ação de retificação desse nome, né, para que o nome seja grafado de uma maneira correta. Só que aí você pensa, tem participação do Ministério Público, professor? Tem. Por quê? Porque quando eu mudo o nome de uma pessoa, eu vou mudar, por exemplo, uma questão patrimonial, algo bem que esteja no nome dessa pessoa, alguma dívida que essa pessoa deixou. Então, isso envolve a ordem pública, né? Que é o que eu vou mostrar para vocês aqui na sequência, ó, o interesse público. Então, toda ação que eu entro para retificar nome, a primeira coisa que o juiz faz é, quero ouvir o Ministério Público para saber se mudar o nome dessa pessoa não vai atrapalhar ninguém, não vai criar nenhum problema para outra pessoa, né? Então, tanto que eu tenho que provar que essa alteração não vai prejudicar ninguém, muito pelo contrário, ela só vai beneficiar. E aí o Ministério Público ele participa porque tem interesse público, né? Em alguns casos, o Ministério Público atua porque tem interesse social, né? Como, por exemplo, questões que envolvam áreas públicas, né? Então, praças, transporte público, né? Que, de repente, precisa de manutenção, que está abandonado, né? Então, aquilo ali tem um interesse, e às vezes é público e também social, né? Daquela localidade. Então, o Ministério Público, ele pede esclarecimentos, né? Ele faz intervenções. Né? Interesse de incapaz, eu já comentei com vocês. Então, nesse caso aqui, tem um casal divorciando, o Ministério Público nem sabe. Ele entrou com a ação? Não, o Ministério Público nem sabe. Mas o Ministério Público vai ser intimado se, naquele caso, houver incapaz, né? Então, é um casal que tem um filho, filhos, e são menores, e por ser nessa condição, o Ministério Público tem que ser intimado para, em 30 dias, se manifestar a respeito desse procedimento, né? Olhem aqui, ó, litígios coletivos, né? Pela posse de terra rural ou urbana, né? Então, quando há invasão, ocupação de terras, seja ela urbana ou rural, o juiz vai mandar intimar o Ministério Público para saber qual o procedimento, né? E se nós estamos falando de coletivo. Se é um problema individual, não, né? Aí se resolve com a ação de uso capião ou reintegração de posse, etc., sem ouvir o Ministério Público, né? Mas havendo uma coletividade, aí sempre me perguntam, né, professor, o que é coletivo, né? Quantas pessoas torna algo coletivo, né? Lógico, a lei não falou nada, né, pessoal? Então a gente entende que acima de um já é coletivo, tá bom? Pessoal, aproveitando aqui, né, daqui a pouco eu já vou seguir, me perguntaram se a aula fica gravada. Eu acredito que sim, né? Eu perguntei ontem, se eu não me engano. E a aula fica gravada, disponível aí na área do aluno, inclusive, tá? Então, quem não pôde assistir, ou quem vai ter que sair mais cedo, né, tem a oportunidade de assistir posteriormente, tá bom? Então, vamos seguindo. Qualquer dúvida, vocês me falem, tá? Vocês estão quietinhos aí. Ah, não encontrou a aula do Roberto Eugênio. Pô, Léo, aí eu já não sei, né? Sinceramente, a informação que eu tive é que a aula ficaria gravada, tá? Agora, é que, assim, se foi ontem, por exemplo, aí eles sobem, acho que essa aula depois de 24 horas, 48 horas, né? Eu não sei, né? Isso, a Vanessa sabe. Mas a aula foi ontem, Léo? Isso, tem um prazo, né? Se a aula foi ontem... Ah, sim, então... então a aula de ontem vai ser disponibilizada provavelmente amanhã, né? A minha aula, por exemplo, vai ser disponibilizada até... Deixa eu ver, hoje é quarta, né? Até amanhã, no final do dia, ou na sexta, né?
vamos lá? Pessoal, qualquer dúvida vocês me avisem, tá bom? E aí, Keter, como é que você está? Tudo bem? Apareceu, hein? Eu te chamei para a live, você falou que de tarde as pessoas trabalham, ficou brava comigo. Mas aí, ó, aqui estamos, né, para fazer uma revisão para vocês. Obrigado. Coração para todos que aí estão. Eu sei que não é fácil para vocês, né, pessoal? Disponibilizar aí à tarde, mas vai ser por um bom propósito, né? Então vamos lá, vamos continuando, pessoal, seguindo. Agradeço aí o carinho de vocês. Esse assunto aqui é bem legal. Vamos sim, Flávio. Deixa eu ver aqui, ó, deu meia hora. A minha meta é, já daqui a pouco eu já vou começar prazo, né? Falar aí uns 40 minutos de prazo e depois usar aí praticamente mais 40 minutos para questões. Então, minha meta, Flávio, é trabalhar aí bastante. São várias questões, né? Eu tenho aí pelo menos umas 20 e poucas questões da FGV. Se possível, trabalhar todas, tá bom? Então, vamos lá. Isso aqui também é uma PQP, pessoal. Então, lembrando que PQP, possível questão de prova, né? Isso aqui tem uma cara de prova, assim, gigante. Por quê, professor? Ó, primeiro, né? Palavras-chave. Antes de você ler o texto, pessoal, eu costumo dizer o seguinte, o concurseiro, ele é meio mineirinho, né? O mineirinho, o que o mineirinho faz? Alguém aqui é mineirinho, né? O mineirinho é sempre calmo, né? Mineiro é tranquilo, né? O mineiro vai pelas beiradas, né? A Kelly é mineirinha, né, Kelly? Então, o mineiro ele não é muito afoito. O mineiro é esperto, né? O mineiro vai longe, né? Então, o que o mineiro faz? Primeira coisa aqui, não vai chegar chegando. Né? Que não é afoito. Então, ele vai primeiro grifando as palavras importantes. Depois ele vai tentar entender. Tudo é com calma, né? Sem pressa, né? Isso, ó, sem pressa. Ó. Então, ó, o mineirinho aqui. Primeiro ele grifa aqui, ó. Palavra importante, ó. Não. Não, tem que grifar. Apareceu a palavra não, o concurseiro tem que grifar. Vai devagar. Depois ele tenta entender. Primeira coisa, ele grifa. Ó. Deixa eu ver se vocês estão bagunçando aqui, ó. A Keter gosta de bagunçar. Estava fazendo um drama, queria aula de revisão ao vivo. Pois é, Keter, não deu. Infelizmente, não deu para marcar essa aula ao vivo. Mas a Central conseguiu disponibilizar essa live. E vamos firmes. Mas a gente vai se encontrar, fica tranquila. E especialmente na posse de vocês, né? Já pensou? Aí vai ser chique demais, né? Ju, ainda bem, estou misturando os prazos dessa matéria. Vamos estudar prazo. Já está quase acabando aqui, pessoal, a parte do MP, já vamos para prazo, né? E assim a gente já completa bem a missão. Né? Ainda bem que esse edital ele é menorzinho. É isso, aqui está ao vivo, né? Que a Renata, a Keter, ela queria tá ali, ó, para a gente fazer aquela bagunça do presencial, né? Que a gente causa, então ela queria bagunçar isso. Mas vamos lá, pessoal, deixa eu explicar agora esse texto para vocês, que ele é bem legal, isso aqui tem cara de prova, e assim, a gente vai fazer as questões da FGV, vocês vão ver que esse assunto aqui, ele já foi cobrado, tá? Não é novidade, não, mas ele é bem legal para cair na prova de vocês, tá? Oi, Vera! Vamos seguindo, vamos ver o que vai dar, né? O tempo... A Vera apareceu aí, ó. Não tinha visto a Vera no começo. Cara, a Vera surgiu. Cadê? Olha só. Pior que ela não aparece aqui na lista aqui. Agora apareceu, ó. Você demorou para chegar, Vera. Você me enrolou. Vamos falar um pouco. Eu vou dar foco bastante também para as questões, né? Vamos ver como é que a gente fica. São 2 horinhas, né? Vamos saber aí o tempo na sequência. O que acontece, pessoal, é o seguinte. Quando a gente fala da fazenda pública, a primeira coisa que tem que vir à cabeça de vocês é o chamado demo, né? Não sei se vocês já ouviram falar dessa forma, né? Quem que é fazenda pública, né? Você chegou agora, né? Aqui, ó. Olha, é o demo. Vocês conhecem o demo, não conhecem? O que é o demo, pessoal? Distrito Federal, Estado, município e União. Isso aqui é a representação da fazenda pública. Então, por exemplo, que eu costumo brincar com os meus alunos, né? Chegou um carnê do IPTU aqui, eu quero discutir essa cobrança do IPTU.
eu, Leonardo, vou processar a fazenda pública do município de São Paulo, né? Então, a prefeitura, né, ela é uma instituição, mas representada judicialmente pela fazenda pública. Então, o que ocorre, pessoal? Quando você processa o ente federativo, né, então o Distrito Federal, ou o Estado, ou o município, ou a União, quem participa do processo é a fazenda pública desse ente federativo, né? E o que o Código de Processo Civil está dizendo? Que a participação do ente federativo no processo não quer dizer que necessariamente vai ter que ter a intervenção do Ministério Público, né? Então, ou seja, eu, Leonardo, estou processando a Prefeitura de São Paulo, porque a Prefeitura de São Paulo aumentou o IPTU por algum motivo, e eu não concordo, é um direito meu, posso estar certo, posso estar errado, levo isso para a Justiça, nesse caso não vai ter intervenção do Ministério Público. Por quê? Porque o que define a participação do Ministério Público são aqueles itens anteriores que eu mostrei para vocês, ó. Então, o que define a participação do Ministério Público? Ter interesse público, ter interesse social, interesse de incapaz, litígio coletivo, estar disposto aqui na Constituição Federal, lá no artigo 129, certo? É isso que vai definir a participação do Ministério Público, não o fato de ter a fazenda pública no processo. Mas pode ter a fazenda pública e ter a participação do Ministério Público? Pode. Por quê? Olha o que está escrito aqui. A participação da fazenda pública não configura por si só. Então, quer dizer que pode ter participação da Fazenda Pública e do Ministério Público, quanto pode ter participação da Fazenda Pública e não ter participação do Ministério Público, e também pode ter participação do Ministério Público e não ter a participação da Fazenda Pública. Por quê? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Então, gravem essa informação, isso aqui é bem legal para cair na prova. Então, o fato de você processar o ente federativo não vincula a participação do MP. Tá bom? E vamos lá, pessoal. Seguindo, qualquer dúvida vocês me falem aí, tá? Esse texto é bem importante. E quando o Ministério Público está agindo como fiscal da ordem jurídica, lembrando que nessa circunstância, o Ministério Público vai ser intimado para, no prazo de 30 dias, apresentar um parecer. Nessa situação, aí, cadê aqui, ó? Cadê aqui a Kelly, que é mineirinha, né? Ó, o mineirinho, ele vai grifar a palavra-chave. É devagarzinho, mineirinho assim, né? Calminho, né? Será que a Kelly é calminha assim também? Os mineirinhos que vêm para São Paulo ficam tudo agitado. Aqui, ó, cadê, ó? Opa, cadê? Aqui, ó. Ixi. Ó, palavra-chave aqui, ó. Depois, né? Por quê, professor? Porque aí a banca troca por antes, né? Então, a primeira coisa que vocês devem fazer é ir grifando as palavras importantes. Aí, depois, vocês vão tentando entender o texto, né? Então, o que o CPC está dizendo? Quando o Ministério Público ele intervém como fiscal da ordem jurídica, ele vai ter vista dos autos depois das partes. E por quê, professor? Né? Muito simples. Então, imagina só um caso em que está tendo uma revisão de pensão alimentícia. Primeiro, o juiz vai ouvir a outra parte, né? Então, tem uma pessoa A querendo reduzir a pensão da B, o juiz primeiro vai falar com o B. B, ó, ele quer reduzir a pensão alimentícia. Qual a sua opinião? A pessoa deu a opinião. Aí depois o Ministério Público, depois o juiz vai ouvir o Ministério Público. Então, por que é legal isso para a prova? Porque as pessoas podem imaginar que o Ministério Público tem privilégio, né? Não, o Ministério Público tem que ser ouvido antes, né? Sempre em primeiro lugar. Não. Nesse caso, o Ministério Público vai ter vistas depois, né? Até faz mais sentido, para que assim o juiz possa depois dar a sua decisão, né? Então, o Ministério Público vai ter vistas depois. Ah! Só, agora que eu vi aqui que você escreveu. Você perguntei sobre a Jéssica para o Daniel. Piada nossa lá de Santo André, né? Na verdade, Sol, o Daniel faz tempo que eu não vejo. A última vez que eu vi foi naquele dia que ele estava lá no Santo André, depois nunca mais encontrei. Mas eu vou perguntar sim, pode deixar tranquilamente, né? Deixa eu ver aqui. Aquele agora é agitado, virou paulista.
Não pode demorar muito, Flávia. Tem que, tem que agitar, né? Na hora da prova tem que. Mas só que o mineiro é esperto, Flávia. É por isso que eu falo que é mineiro, porque mineiro. Você já viu mineiro perder trem? Pergunta para Kelly se mineiro perde trem. O mineiro é calmo para falar, mas o mineiro ele é rápido para agir. Não é, Kelly? Tô mentindo? Por isso que eu falo para vocês serem mineiro, porque o mineiro ele tem essa qualidade, assim, né? Ele vai fazendo tudo organizadinho, assim, né? Ele mantém a calma, mas o mineiro é espertinho. Então, o concurseiro ele tem que ter essas características, né? Que realmente faz toda a diferença, né? Cadê aqui a Flávia, né? Porque se você é muito lento, na hora da prova isso atrapalha mesmo, né? Mas o mineiro é ligeiro. Ah, vamos lá, ó, mais duas coisinhas para a gente terminar a parte do MP. Vamos fazer questões do MP para a gente seguir para os prazos, né? Então, o que acontece, pessoal? O Ministério Público ele está participando do processo como fiscal. E aí ele pode produzir provas, é lógico, né? Porque se ele está participando do processo, ele tem que produzir provas para fazer valer, né? Fundamentar o seu parecer, né? Aquilo que ele está alegando. E se ele entender por bem, pedir medidas pertinentes, né? Então, pedir bloqueios de contas, pedir as medidas cautelares cabíveis, né? E ainda, dependendo da decisão do juiz, ele pode recorrer. Ou seja, o fato dele ser fiscal não coloca na condição só de observador, né? Ele tem uma atividade ali, então ele fica ativo nesse processo, tá? Obrigado, Sol, obrigado. Ai. O pessoal está se divertindo. Ó, tá vendo, Keter? O pessoal se diverte até a distância, tá vendo? E para a gente fechar, pessoal, ainda bem, né, que eu estou alegrando a tarde de vocês um pouco, né? Afinal, né, na tarde, né, eu estou competindo com quem esse horário da tarde? Eu nem sei mais o que passa na televisão esse horário, né? Antigamente passavam uns programas assim de culinária, né? Na época que eu tinha tempo à tarde, pessoal, era a época que o Clodovil tava. O Clodovil tinha um programa à tarde. Era o que passava à tarde quando eu estava livre para assistir televisão. A Ana Maria Braga era da Record naquela época. Nem sei que tem à tarde. Pelo menos agora vocês estão aproveitando a tarde de uma forma mais legal, né? Responsabilidade civil. A sessão da tarde, é verdade. Responsabilidade civil do MP. O que acontece, pessoal? Responsabilidade do membro. Quando você lê aqui responsabilidade, eu quero que vocês pensem na indenização, né? Opa, espera só um instantinho. Então, quando fala de responsabilidade civil, vamos reparar, vamos pagar. Por que o membro do MP vai ter que pagar, pessoal? Ó, então, membro não é o Ministério Público, é o membro. Quem é o membro do MP? O promotor, né, pessoal? O promotor, que atua em primeira instância, ou o procurador do Ministério Público, que atua em segunda instância, né? Então, o membro do MP será civil, né? Responsabilidade civil, ela é de indenizar. E regressivamente. Porque geralmente quem acaba absorvendo a indenização é o próprio MP, que repassa isso ao membro, né? Quando esse membro agir com dolo, cadê aqui a minha... O que é dolo? É intenção ou fraude no seu exercício de suas funções. Então, o que ocorre? Quando você está sendo processado, né, quando você tem ali uma participação do Ministério Público, o Ministério Público ele tem uma pujança, né, provas, estrutura de fiscalização, de inteligência. Então, se o membro ele age com dolo ou fraude, a pessoa é muito prejudicada, porque é difícil você conseguir bater de frente com o Ministério Público, né? A estrutura do Ministério Público é forte. Então, o Estado, ele aparelha o Ministério Público, ele fortalece o Ministério Público para uma atenção constitucional, uma atividade, assim, de que a gente leu, né? Ordem jurídica, regime democrático, né? Então, o membro do Ministério Público, ele tem à sua disposição uma estrutura muito forte. E ele agir com dolo, ou seja, a intenção de prejudicar alguém e fraudar documentos,
Isso faz com que ele tenha que indenizar a pessoa prejudicada, né? Então é bem importante que se saiba desse aspecto, tá bom? E a gente já vai chegar, tá, Renato, na questão do prazo, que é o que também dá muita sustentação, né, Renato? Que é o prazo em dobro. Então, o Ministério Público ele tem muita força processual. E é difícil ter esse embate, né, da sociedade com o Ministério Público. Então, por isso que o Código estabeleceu essa. Nem é para ter esse embate, né? Não estou dizendo que é para ter, eu só estou dizendo que uma pessoa, quando ela é processada pelo Ministério Público, ela tem uma dificuldade, né? É difícil, né? Processualmente falando. E se o membro agiu com dolo, ele tem que ser responsabilizado, tá bom? O Renato falou que passa o balanço geral. Quais são as atuações do MP? O MP atua na defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos direitos sociais e dos direitos individuais indisponíveis. Ele vai atuar quando houver interesses de incapazes, interesse público ou social, e também quando versar sobre litígio coletivo a respeito da posse de terra urbana ou rural. E qual o prazo que o Ministério Público tem para manifestação quando ele for fiscal da ordem jurídica? 30 dias, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer algumas questõezinhas rápidas aqui, tá? Vamos lá. Então, nos casos em que o Ministério Público está intervindo como fiscal da ordem jurídica, ele terá vista dos autos depois das partes e ele vai ser intimado de todos os atos processuais. Muito bem, Mari. Isso aí, Renato. Continuando. Nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público poderá produzir provas e requerer as medidas processuais pertinentes e ainda apresentar recursos. Muito bem, muito bem. Muito bem. E agora, exatamente, Renato. É o Renato Guerra? Vamos lá, ó. Certo ou errado? Não, não é o Renato Guerra, então é outro Renato. Será que eu já dei aula para você, Renato? Não lembro. Certo ou errado? Não? Então, prazer aí estar com vocês. Ministério Público. Ah, o Renato de Santo André. Legal, Renato. Que bacana. O Ministério Público ele vai atuar na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses e direitos sociais e individuais indisponíveis, né? Então, essa afirmação fica errada. Muito bem, parabéns aí. E essa daqui, pessoal, essa aqui parece que está certa, né? O MP será intimado para, no prazo de 30 dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal. Aqui está correto, tá bom? Pessoal, mais uma questão aí correta, né? O Ministério Público será intimado para intervir como fiscal da ordem jurídica nos processos em que envolvam interesse público ou social. Perfeito, né? Aqui não tem erro nenhum, né? Tá tudo ok. E aí, pessoal? Aqui não tem culpa, né? É só dolo ou fraude no exercício de suas funções. Legal, tá errado. O Ministério Público será intimado para intervir como fiscal da ordem jurídica nos processos que envolvam interesses de incapaz. Perfeito, não há erro nenhum.
a participação da fazenda pública, faltou não, né? Não configura por si só e pode. Tá vendo como é legal? Porque você sente a falta, né? É igual a pessoa tem barba, tira a barba, você sente a falta. Tá faltando alguma coisa, né? Então, por isso que eu brinquei do Mineirinho. Então, quando você grifa essas palavras-chave, isso fixa. E aí, quando o examinador tira, você sente a falta. O texto ele fica estranho. E aí você começa a fixar, né? Porque, na verdade, o concurseiro, e aqui eu tenho alunos que já estudaram comigo, já têm experiência, isso fica mais tranquilo, né? Mas provavelmente tem algum aluno aqui que é o primeiro concurso, né? Então vamos ver quem que está fazendo esse concurso pela primeira vez. Vamos ver se tem muita gente estreando aí no mundo de concurso, né? Ó, bastante, ó. Olha só. É o seu primeiro, Keter? Que legal. Não sabia, olha. A Vera também. O Ramon. Ó, tá vendo? Tem bastante gente que está começando, né? Ah, o primeiro do MP. Ah, ou não? Já tinha. Bom, mas enfim. Então, o que acontece, pessoal? A Sol não paga o PT. Ah, Sol, você é concursada, Sol. Você é ligeira demais. Então, o que acontece? Eu tô dando risada aqui das bobagens que eu vivo em sala de aula, pessoal. E aí eu fico lembrando, aí como tem aquela piada interna, sabe? Aquela coisa que só acontece na turma, aí não tem como a gente explicar para quem não estava na turma, né? Então, a gente dá risada aqui e deixa para lá, né? Ó, o Renato já fez mais de 15 provas. Legal, Renato, é isso aí, cara. E assim vai, né? Cada um vai seguindo. O que eu quero dizer é que às vezes quem está na primeira ali não tem essa percepção, né? Mas aos pouquinhos vocês vão pegando essa experiência e vocês vão percebendo que a prova, principalmente agora, né? A prova vai ser no final de semana, não é hora de aprender, né? É hora de trabalhar fixação, memorização, né? Que é o que vai ajudar vocês na hora de responder. Exatamente, Sol. Vocês tomem posse aí. O Ministério Público será intimado para intervir como fiscal da ordem jurídica nos processos que envolvam litígios coletivos, né, pela posse de terra rural urbana, né? Coletivos, muito bem. Então, legal. Pessoal, vamos seguindo, né? Eu vou fazer uma pausa aqui na minha. Eu vou para a minha lozinha virtual, tá? Cadê aqui? Então, o Ministério Público tem duas formas de atuar, né? Aí você pode colocar aqui quem. Esquema nunca é demais, né, pessoal? Então você vem para cá e faz assim, né? Se ele é fiscal da ordem jurídica, aí você põe aqui, ó, será intimado para apresentar na para apresentar a manifestação em 30 dias. Aí você pode colocar de vermelho se você quiser. Faz o destaque que você achar legal, tá bom? Então vamos seguindo aqui. Eu vou colocar para vocês um esqueminha na lousa, que é o que eu faço na aula presencial. Quem já teve aula presencial comigo sabe. Quem não teve, eu costumo fazer esse esquema aqui, ó. Eu gosto de criar um fluxo para que a gente possa enxergar o conteúdo de uma vez só, né? Que eu acho que às vezes ajuda na hora da prova. Então, eu pego aqui, dou um centro, né? Centralizo aqui a situação e vou discorrendo algumas perguntas em cima do prazo, né? Afinal, é um tema certeiro, né? Vai cair uma questão de prazo na prova de vocês, tá? Então, é uma questão de MP que passou, bem curtinha, e uma questão de prazo, assim, certeira. Não tem como fugir. E vamos fazer algumas perguntas para o prazo, né? Ó, bem molezinha aqui, ó. Três perguntas bem fáceis, né? Quem define, quem define o prazo, né? O prazo, ele é definido pela lei, né? É a lei que define o prazo. E quando a lei
omissa? Se a lei não fala nada, né? Isso. Se a lei não fala nada, aí é o juiz. E o mais legal é o de baixo aqui, né? Quando a lei e juiz são omissos. Na omissão da lei e juiz, né? Então, quando a lei nem o juiz eles estabelecem, como é que fica isso daí? O código, o Kelly, perdão, eu confundi agora. A Keter falou lá em cima, né? O Kelly, o código, ele permite lá no... Acho que é o 190. Acho que é, não é o 100. É o 190. Que as partes de comum acordo, elas podem convencionar a respeito dos prazos. Isso você tem razão. Mas essa parte está lá nos atos processuais, não estão no nosso edital. Mas as partes podem, né, estabelecer prazos. Isso você não está errada, não, tá? Mas isso daí não está no nosso estudo específico, né? E para ser até específico, Kelly, nessa situação, então, não, que acaba, é muita matéria, né? E você tem razão no que você está falando, só não nessa parte em especial, porque nessa parte em especial, o código está falando, né? Que é a lei que define, se a lei não define, é o juiz, e havendo omissão da lei do juiz, aí nesse caso aqui não é o 190. Nesse caso aqui, é o... Nesse caso aqui, é o artigo 118, que o pessoal acho que já até colocou aí. Não, 118. É o 218. Artigo 218, que é o que o pessoal colocou, né? O que tem no artigo 218? O artigo 218, ele estabelece duas situações, exatamente, Flávio. Ó, vamos criar um esqueminha aqui, ó. Aí a gente vem, né? Ó. 48 horas para o comparecimento São 48 horas para o comparecimento e 5 dias para a prática de ato, né? O que é um prazo peremptório, Flávio? O prazo peremptório... A Flávia também é da turma lá de Santo André, né? Da mesma turma da Sol, né? Daquela turma que a gente bagunçou. Eu acho que é você, Flávio. Isso, você lembra das bagunças, né? Que a gente estava fazendo naquela turma. Tinha um menino, eu esqueci o nome dele, acho que é Juliano, né? Acho que é Juliano. O prazo peremptório, Flávio... eu encontrei você até esses dias, não foi? Você me chamou aí, foi na segunda-feira, né? O prazo peremptório é aquele que você perde e você não pode mais se manifestar, né? Então, esses prazos aqui, eles são prazos peremptórios, né? Então, você não cabe mais manifestação. Então, se você perdeu já era, né? Isso se chama prazo peremptório, que não comporta dilação, não pode ser prorrogado, né? Salvo a justa causa, né? Então, beleza. Aí agora, o que eu vou mostrar para vocês, pessoal? Vamos lá. Ó. Vamos falar do que? O prazo, ele é contado. Vamos falar da contagem do prazo, né? Como é que funciona a contagem do prazo? Então, nós vamos contar prazos em dias. Isso aqui, quem me falou lá no começo, eu não vou lembrar que escreveu aqui, que perguntou o seguinte, fala, professor, eu confundo os prazos de processo penal com o processo civil, né? O que você confunde, eu não lembro quem foi que falou, já começa aqui, né? Na contagem. A contagem, porque já é diferente, ó. A contagem no CPC, vou até destacar aqui, ó.
Falei. Dias úteis. Aqui. Excluindo o início. Incluindo o vencimento, né? É assim que conta prazo no CPC. Aí, para quem não sabe, eu vou... Então, é aqui, ó. Pronto. Então, para contar prazo, eu excluo o início e incluo o vencimento. Então, deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa eu pegar um calendário. Vou abrir aqui. Pronto. Deixa eu dividir com vocês a tela. Aí vocês... Estou compartilhando com vocês uma tela de calendário só para vocês acompanharem comigo, né? Um calendário aqui, eu coloquei calendário 2023, tá? Vamos pegar aqui agora, né? O nosso dia 8, vai. Então, o que é o dia 8, né? O Dia Internacional da Mulher, mas não é um feriado, tá? Então, não muda nada para a gente em termos de contagem de prazo. Afinal, a gente viu que é somente os dias úteis, né? Então, o que muda para a gente? Muda o final de semana, né? Então, sábado e domingo não entra na contagem. Aqui, ó, dia 20. Dia 20 é o início do outono, não é feriado também, né? Então, o feriado que a gente vai ter só em abril, né? Páscoa, pessoal, que é Sexta-feira Santa aqui, né? Páscoa é um feriado religioso, né? De calendário que varia ano a ano, então isso não é cobrado em prova. Agora, feriado fixo, eu peço que vocês memorizem, né? Que é o dia 21 de abril. Não que dia que cai da semana, hein, pessoal? Ai, professor, será que eu vou ter que descobrir que é sexta? Não, porque aí a questão fala, ela vai te dar uma data, né? Mas você tem que saber que esse dia é feriado, né? Essa pessoa aqui está aqui. Quem mais? Ó, aqui em São Paulo, o dia 9, tá? Que é a Revolução Constitucionalista, 7 de setembro, 12 de outubro, 2 de novembro e o 15 de novembro, tá? O dia 20 de novembro, que é Consciência Negra, não é um feriado nacional, então por isso que ele não... Ou estadual, né? Ele é um feriado municipal, cada município dispõe. Então ele não entra na nossa situação. E o dia 25 de dezembro e o dia 1º de janeiro, cadê aqui o primeiro? Eles vão ser parte da suspensão de prazo, que eu já vou explicar para vocês, tá? Então, beleza, deu para vocês lembrarem aí, né? Outra coisa que eu também peço, pessoal, fique atenta, mês que tem 30 e tem 31, tá? Então, é sempre bom olhar os dedinhos, vocês lembram disso, né? Então, aí geralmente pula, né? Então, um mês tem 30, o outro não vai ter. O outro mês tem 31, desculpa, né? O outro não vai ter, né? O que acontece é só julho e agosto, que ambos têm 31 juntos, né? E janeiro, que tem 31, com dezembro, que tem 31, tá? O resto intercala, tá bom? Por quê, professor? Porque virada do mês, dependendo da situação do prazo, pode dar um mais para lá, um menos para cá. Então, isso pode interferir na contagem de vocês, tá bom? Mas voltando ao que interessa. Vamos imaginar que, então, a pessoa foi intimada no dia 8 de março, aí a questão vai falar que é uma quarta-feira, e ela tem 5 dias para cumprir um prazo, que dia que vence, né? Então, primeira coisa que a gente sabe, não conta o dia do início, ou seja, o dia 8 não vai entrar na contagem. Então, eu só começo no dia 9. Então, eu também não conto finais de semana, nem feriado. Então, é dia 9 e dia 10. 2. Aí aqui, 3, 4, 5. Então, a resposta é, esse prazo vence no dia 15. Por quê? Porque o dia do vencimento, ele entra na contagem, tá? Isso que a gente tem que saber, tá bom? É assim que funciona a contagem de prazo. Se alguém tiver dificuldade, pede para eu simular alguma coisa. Vamos lá, outra coisa que vocês me perguntam. Começa na sexta, professor. A pessoa foi intimada na sexta-feira.
A contagem começa o quê? Na segunda, se na segunda não for feriado. Ah, a pessoa foi intimada na quinta. A contagem começa na sexta. E assim vai, pessoal, tá bom? Qualquer dúvida é só vocês me perguntarem. Legal? Isso, a Vera já estava rápida aí, já fez as contas. Quando você tem a intimação? Como assim, Flávio? Quando você tem a intimação? Não entendi sua pergunta. Ah, sim, é que depende, né, Flávia? Depende daqueles tipos. Lembra que a gente trabalhou em sala de aula? Que eu fiz até uma tabelinha com vocês, né? Eu não sei, eu acho que está disponível para quem não teve aula presencial comigo. Eu dei uma aula EAD e eu acho que ela deve estar na área do aluno. Quem teve aula presencial comigo, eu fiz uma tabelinha, né? Aí depende, né, Flávia? Se for intimação por escrivão, aí é no mesmo dia. Agora, se for por carta, aí é quando junto o AR. Se for por oficial de justiça, é quando junto o mandado. E se for por diário oficial, que é o meu exemplo, né? Aí é no dia, né? Mas a contagem é no dia posterior, né? Porque a gente está falando da contagem do prazo, né? Isso, se na questão não tiver, isso. Aí eu considero o dia da intimação dia 8 e conto dia 9, exatamente, isso mesmo. É isso aí. Então vamos lá pro. Então, beleza. Fizemos aqui uma simulação. Agora vamos falar um pouquinho da suspensão do prazo, né? Quando é que o prazo fica suspenso? O prazo ele é suspenso por obstáculo criado por uma parte. Tem mais. E desculpem, pessoal, fica demorando aqui para entrar. Semana da conciliação. As férias. Boa, que é do dia. Isso, ó, vocês estão rápido, hein? Do 20 de dezembro a 20 de janeiro. Muito bem. Então, essas são a suspensão de prazo, né? Beleza, pessoal, isso aí. E o prazo é prorrogado, né? Vamos falar da prorrogação. É dilação, a lei fala dilação, né? Dilação. O que é dilatar, né? Expandir. Quando o prazo ele é expandido, né? Quando tem a justa causa, que é um evento que a pessoa não quis, um acidente, por exemplo, faz com que o juiz, identificando, né, essa justa causa, o juiz prorrogue o prazo, né? Quem mais? Marca de difícil transporte. Esse prazo pode ser prorrogado por até 2 meses. Muito bem. A galera tá lembrando aí, né? E calamidade pública, né, Lu? Que o prazo ele é prorrogado por quanto tempo? Isso, o tempo. Aqui eu vou colocar a justa causa. A prorrogação ela vai ser definida pelo
juiz. Beleza. Bom, aqui, ó. Então, essas são as situações em que o prazo é expandido, tá bom? Então, justa causa, o juiz define, comarca de difícil transporte, prorroga por até 2 meses, e calamidade pública, o prazo, ele vai ser expandido por tempo indeterminado. Muito bem. Agora, vamos falar dos prazos que são diferenciados, né? É o prazo do MP. No caso do processo civil, como é que fica o prazo do MP? É fácil, né, Flávio? O MP tem prazo em dobro para todas as suas manifestações. Tá? Então, aqui também é uma boa pedida para a prova, afinal, a prova é do MP, né? Então, eu acho bem prudente o examinador cobrar isso de vocês. Não é só o MP, tá? A título de curiosidade, a Defensoria Pública, a Fazenda Pública também tem prazo em dobro, isso, Vera, nas manifestações. Mas é claro que eu foco no MP por ser prova do MP, tá, pessoal? Mas vejam que se a prova perguntar, né, Defensoria Pública e a Fazenda Pública também tem prazo em dobro, tá bom? E um assunto que tem caído bastante em prova, a FGV gosta bastante, ó. É esse aqui que eu vou colocar agora para vocês, que é o litisconsórcio. O litisconsórcio, isso mesmo, Renato. O que acontece com o litisconsórcio? O litisconsórcio vai ter prazo em dobro também. Vou até colocar aqui, ó. Dobro. Se o litisconsórcio tem condição para ter prazo em dobro, hein? Se isso são advogados diferentes de escritórios diferentes. E ainda o processo tem que ser físico. Então, vamos lá. Isso aqui tem que estar destacado para vocês, hein, pessoal? Ó. Quando é que o litisconsórcio vai ter prazo em dobro? Então, ó, vejam, cuidado. O Ministério Público tem prazo em dobro por ser Ministério Público. Ponto. Agora, litisconsórcio, para ter prazo em dobro, tem que ser... primeira coisa, vai. Eu me perdoem, tá, pessoal? Eu fui chamado aqui para uma revisão, né? A Denise está levantando a mão. Acho que é sem querer, né, Denise? Você não queria perguntar nada, não, né? Tá com a mão levantando. Acho que foi sem querer, né? Mas, de qualquer forma, eu acabei partindo do princípio que vocês já tinham estudado, né? Eu fui meio que revisando, fui dando alguns destaques aqui, mas acho que era sem querer, né, Denise? Mas, de qualquer forma, se alguém está estudando o processo civil pela primeira vez, me perdoem, tá, pessoal? O fato de eu não ter esmiuçado, enfim, até porque o nosso tempo também não ajuda, né? A gente já está quase indo, eu vou finalizar agora com a parte de conciliação, né, os métodos alternativos, e a gente vai fazer exercício. Mas, por exemplo, eu não expliquei o que é litisconsórcio, né? Agora que eu me dei conta, né? Vou explicar rapidinho para vocês. O que é litisconsórcio para quem nunca estudou direito, né? Seria litis, né, de litígio, e consórcio de grupo, né? Então, seria um litígio, né, uma briga em grupo. Então, 2 e 1 já é o suficiente para ter um litisconsórcio, tá? Seja de um lado, seja do outro. Então, sei lá, os alunos de uma faculdade que estão processando a faculdade, litisconsórcio, né? Os moradores de um condomínio que estão processando o síndico, litisconsórcio. Né? Então, litisconsórcio é um tipo de situação processual que, por envolver muitas pessoas, o acompanhamento é mais complicado. E por isso que a lei deu prazo em dobro. Mas com as condições, por isso que isso cai bastante em prova, né? Porque tem condição. Essas pessoas, elas têm que ter advogados diferentes. Assim, tendo um advogado para um e outro advogado para outro já é o suficiente, né?
Se são os mesmos advogados, aí não, porque um advogado só acompanha para todo mundo. E o mais importante, né? E além, lógico, deles terem escritórios diferentes, né? Porque às vezes advogado do mesmo escritório é sacanagem, né? O processo tem que ser físico. Porque se o processo é eletrônico, ainda que sejam advogados diferentes, eles conseguem acompanhar pela internet, né? E o meu receio é a prova fazer a pegadinha, falar que o Ministério Público está no processo eletrônico. Se vai ter prazo em dobro. E aí, pessoal? Ministério Público num processo eletrônico tem prazo em dobro? Ministério Público no processo eletrônico tem prazo em dobro? Então, Renata, tem até um entendimento do STJ e tal, da questão dessa circunstância, mas isso não se aplica, né? O Ministério Público, prazo em dobro, ele não tem nada a ver com o processo ser eletrônico, né? É um direito do Ministério Público e ponto, não está vinculado ao processo, o tipo, né? Então, seja o processo físico ou eletrônico, ele tem prazo em dobro, tá? Então, o ponto aqui de ser processo eletrônico e tirar o prazo em dobro é do litisconsórcio, tá? É isso que nós temos. Ah, o Tony aí, é que o Tony mudou o nome, pois Antônio Claret. Aí eu tô querendo descobrir quem que é esse sujeito. Ah, mas eu já associei Antônio com Tony. É o Tony que tá aqui, gente. Ah, seu Tony. Ah, velho, ele queria passar batido com esse nome de Antônio. Eu falei, quem que é Antônio? Agora que eu lembrei que é o Tony. Eita, você tava camuflado, Tony? Saudade do Tony, gente boa. O Ministério Público, Renata, mesmo sendo eletrônico, ele vai ter o prazo em dobro. Porque o direito dele ter o prazo em dobro não tem nada a ver com o tipo de processo, né? Tem a ver com a condição ministerial e com os direitos que ele assiste, né? Então ele sempre vai ter o prazo em dobro. É uma boa pegadinha para a prova, na verdade. Eu vou até mostrar uma questão, quero chegar logo nas questões para mostrar para vocês. Tem uma questão que está prontinha para vocês, vocês vão ver. Depois eu vou falar dela. É isso, pessoal. Então, dos prazos, eu vou parar por aqui. Claro que, professor, mas tem tal coisa, tem tal coisa, tem tal coisa. Então, Josiel, assim, nas aulas, no presencial e no EAD que eu dei, eu fiz uma tabelinha, tá? Eu acho que tem aula gravada aí, se você puder assistir. Eu fiz uma tabela para ajudar. Eu também acho que isso não é muito de prova, né? Se eu tivesse tempo, eu passaria para vocês. Eu vou parar por aqui, porque eu tenho que falar um pouquinho dos meios alternativos e fazer exercícios. Mas, se você tiver um tempinho aí antes da prova para estudar, faz uma tabelinha. Foi o que eu fiz. Eu não sei se está acessível a aula, tá, pessoal? Depois vocês me contem. Eu não sei, para ser bem sincero, não sei como é que isso está. Mas quem puder, veja lá o 231. Ele é mais chato do que difícil, viu, José? Né? Mas tabelando isso fica molezinho, tá? Então, pessoal, prazo eu vou encerrar por aqui, para dar tempo da gente falar de outras coisas, tá bom? Então vamos lá. A galera também daqui a pouco vai desanimar. Falta pouco, gente. Vamos falar agora dos meios alternativos, né, de solução de litígio, né? Então, a conciliação. Você tem, José? Então, bom, beleza, menos mal, estava preocupado com você agora. Então, você tem, que é chato, né? É a parte mais... Eu não acho que tem cara de... Assim, na verdade, eu até acho que tem cara de prova, para ser sincero. O problema é que não cai muito, então é complicado apostar, né? Mas, assim, tem questão, inclusive, no meu material tem. É que eu não vou fazer porque ela dá VUNESP essa questão e acho que não vai dar tempo, mas no meu material eu mandei, disponibilizei para vocês, tem uma questão que cobra esse 231 aí, mas é raro, viu, também cair na prova, não é muito recorrente. E eu não acho difícil, eu só acho chato, né? Essa que é a grande verdade, eu só acho chato, né? Você tem que decorar. Aí tem coisa que fica fácil, né? Da juntada e tal, aí tem coisa que é no dia e tem coisa que é no dia útil seguinte, né?
Aí meio que você vai montando isso na cabeça. Essa tabela, Josiel, se você já conhece, né? Você já teve aula comigo, é o tipo de assunto que você vai, se você quiser, ler no dia antes da prova. Ou se você é muito ansioso, no próprio dia da prova, você vai com essa tabelinha lá no metrô, não sei como é que você vai para a prova, é o tipo de coisa que você lê um pouquinho antes, porque é decoreba, né? E sei lá, aí se você decorar, você torce para cair, né? Aí você fala, poxa, eu estou me confundindo e você torce para não cair. Então vamos lá, pessoal, para a gente finalizar aqui a parte teórica, né? Que a gente vai falar de conciliação. Então, ó o que o CPC fala. Isso aqui foi acrescentado agora no edital de vocês. Agora não, né? Porque, senão tem gente que vai achar que foi hoje, né? Agora nesse edital novo, né? Que é o seguinte, a lei não vai excluir, né, da apreciação do judiciário, né, a ameaça ou lesão de direito. Então, ou seja, o que o CPC está dizendo, né? São Cupertino. Não conheço essa teoria, Vera. Eu não. Quem que é São Cupertino? Eu não sei dessa teoria, me explica aí. Daqui a pouco eu vou ler essa teoria que eu desconheço. Então, o que o código está dizendo? Ó, nós temos meios alternativos, que eu vou mostrar agora, mas não se exclui da apreciação jurisdicional. Então, quer dizer que a ideia é tentar fazer a lei de Murphy, o protetor dos concurseiros, olha só, hein? Eu conheço só o Santo Ivo, que é o protetor dos advogados, e o São Longuinho, esse eu conheço bastante, né? Que a Keter ficava dando 3 pulinhos quando ela encontrava alguma coisa que ela esquecia. A Keter já fugiu, que eu sei. Então vamos lá. Então, o fato de haver. Ah, tá vendo como eu sei? Eu conheço a Keter. Dava 3 pulinhos. Então, quando a gente tem, me perdoe, uma conciliação, ela não está tirando do judiciário, tá, pessoal? Conciliação é um meio alternativo muito válido. Tanto que, olhem que o CPC diz, ó, é permitida a arbitragem. O que é arbitragem? A arbitragem é no âmbito privado, né, pessoal? E pode, claro, o CPC está dizendo que tem uma lei que cuida da arbitragem. Ah, mas ela não está tirando do judiciário, professor? Não, mas só que o Estado ele continua tendo controle, né? Porque eu não tenho tempo aqui, mas, por exemplo, quem teve aula comigo, a Flávia, a Sol, eu lembro presencial, a Keter também teve quando mudou, a Vera, eu dei, acho que aula online, eu não lembro se eu entrei nesse detalhe específico, mas eu sei principalmente a turma da Flávia e da Sol, que eu estava lá em Santo André, eu lembro que eu até dei um exemplo interessante, que é a questão dos tribunais paralelos, né? E parece bizarro, assim, quando eu falo isso em sala de aula, mas teve até uma aluna que contou, falou, poxa, que ela vivenciou, né, os tribunais do crime, essas coisas todas, que é bizarro a gente falar disso em aula oficial de direito. O professor, tá maluco? Está falando de tribunal de exceção aqui pra gente? Então, mas o que eu quero dizer, pessoal, é que os tribunais de exceção, eles vão ganhando força, né? E o Estado, ele precisa ter, né, o controle. E a arbitragem, o Estado continua tendo controle, por meio das leis, né? Porque a arbitragem, diferente de um tribunal de exceção, ela segue as leis do Estado, né? Então, e por que você está falando isso, professor? Porque é muito comum, os alunos me perguntam se a arbitragem não é um tribunal de exceção. Nada a ver, não tem nada a ver. Né? A arbitragem é um tribunal privado, mas não tem nada de exceção, pessoal. A arbitragem é um tribunal totalmente válido, porque ele segue as nossas leis, tá bom? É a Mari que me falou lá que foi para as ideias, né? Foi assim que você falou, que foi para as ideias. Foi para você? Estou tentando lembrar. É verdade, é a Mari. Meu, que legal, cara. É, isso mesmo, foi para as ideias. Isso mesmo, foi para as ideias. O pessoal não vai entender nada essa bagunça toda. Vamos lá. Então, vejam, parágrafo 2º. O Estado promoverá sempre que possível a solução consensual dos conflitos. Né? Então, vejam que aí nasce a ideia, por exemplo, de criar a resolução do CNMP, que é de criar os meios alternativos de solução do conflito, como aqui está dizendo, né? Mediação, cadê? Deixa eu grifar aqui para vocês. Ó. Conciliação.
Nós temos hoje o Sejusc. Então, existem esse sistema, né, de... Como é que eu posso dizer para vocês? Nossa, me fugiu o nome agora. Meu Deus do céu. Justiça restaurativa. Estava tentando lembrar. Então, esses meios que foram criados, eles vêm não para excluir o judiciário, mas eles surgem para complementar. Porque a ideia da alternativa à solução do conflito, ela é justamente desafogar o judiciário, né? Você criar ali uma rapidez nessa solução e também a satisfação das pessoas de se sentirem amparadas pelo Estado, né? Porque eu acho que não há nada pior do que uma pessoa se sentir excluída do Estado. E aí que surgem esses poderes paralelos, né? O poder paralelo, ele surge na percepção que o Estado deixou de ampará-los, seja no aspecto da saúde, seja no aspecto da segurança e seja no aspecto jurisdicional, né? Então, isso parece loucura, mas é que no Brasil a gente ainda tem, lógico, tem lugares em que o crime tomou muita força, a gente sabe disso, é claro, mas ainda a gente consegue ter o mínimo. Mas tem lugares, pessoal, que o Estado ele tem muita competição, né? Ele não consegue se firmar, né? Na África, por exemplo, tem poderes paralelos assim gigantes, né? O Oriente Médio, né? Então isso tem gerado muitas complicações locais, né? Mas vamos lá, continuando. Tanto que a conciliação, a mediação, elas devem ser estimuladas pelos juízes, advogados. É o próprio CPC, Flávio. Eu voltei para o CPC lá no artigo 3º, tá? Continua no CPC. E elas devem ser estimuladas, esses métodos, né? Tanto pelos juízes, pelos advogados, pelos defensores públicos e também pelos membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo. Ou seja, a conciliação ela tem que ser buscada a todo momento. Seja antes, seja durante, até depois do processo. Mas depois que o processo foi julgado, professor, o número aqui diminui, mas ainda assim pode-se buscar acordo, né? Mesmo depois de julgado, pode-se buscar acordo, né? E aí tem uma lei, agora mudou, tá, Flávio? Agora é uma outra lei, que é a 13.140. Ela, sim, trata especificamente a respeito da mediação, tá? Muito me perguntam, professor, qual que é a diferença entre mediação e conciliação? É uma excelente pergunta. Quem pensa assim vai fazer uma boa pergunta. A questão eu tenho uma resposta, eu vou falar para vocês, mas não está na lei. Portanto, não é pergunta de prova. Então, assim, a banca não pode perguntar qual a diferença entre mediação e conciliação. Não é pergunta de prova. Mas, para ser bem objetivo, né? A mediação, que eu vou colocar... Como é que eu posso dizer para vocês aqui os princípios, né? O mediador, né, que age nessa condição de terceiro, o conciliador também é imparcial, né? E eles não decidem, né? Quem decide é o juiz, né? E no caso de uma mediação e conciliação, quem chega à decisão é as partes. Por isso que a gente usa o termo, pessoal, não sei se vocês já viram falar, autocomposição. Vocês já viram usar esse termo, né? Autocomposição. O que é a autocomposição? É que as partes se compõem, então a decisão vem delas, né? O mediador não vai compor, né? Tony, a mediação pode levar à conciliação. Não. É que, na verdade, assim, para ser bem técnico, isso está até disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tá? Essa definição que eu vou passar para vocês, que, na verdade, está no próprio Código de Processo Civil, que não está dentro do edital de vocês. Por isso que eu falo que não pode cair na prova. Que é bem simples. O mediador, ele não interfere. Ele tem uma condição mais passiva. Igual eu brinco com os alunos, que é igual no debate das eleições, né? O que faz o mediador do debate? O mediador, ele não interfere na resposta. O mediador, ele só dá o tempo. Então, agora é sua vez e tal. Então, o mediador, ele tá lá para não haver confusão, né? E se usa isso mesmo, né, Flávia? Às vezes, num divórcio, a ideia é fazer mais uma mediação, né?
Não uma conciliação, mas às vezes tem também, né? Eu não atuo tanto com divórcio, mas geralmente se trabalha mais a ideia realmente da mediação. Porque é você deixar os dois falarem, né? Já na conciliação, a conciliação, o papel do conciliador, olha, ele tem que conciliar. E para que ele possa conciliar, ele se mete mais, né? Ele não está só mediando, né? Ele está conciliando, então ele vai ter uma posição mais ativa nessa relação. Mas isso é mais curiosidade, tá, pessoal? Muito, Flávio. O que você está falando tem muito sentido prático, tá? O que você está falando tem total sentido prático. A mediação é muito usada em questão de família e a conciliação é muito usada em questão contratual, muito. Mas também você pode fazer uma mediação em questão contratual, pode, não tem problema, né? Não é errado, né? Mas na prática é bem comum que se faça dessa forma como você colocou. E tanto um quanto o outro, aí acaba tanto a mediação quanto a conciliação acabam dispondo aí dos mesmos princípios, tá, pessoal? É que aqui a gente está estudando a lei da mediação, mas isso aqui também vale para a conciliação, que é a imparcialidade do mediador, claro, tem que ser imparcial, isonomia entre as partes, né, o tratamento isonômico, é uma atividade informal, por isso que se vale muito da oralidade, né, para fazer os debates, a argumentação, né, a oitiva, né, a autonomia da vontade das partes, afinal, é uma forma de autocomposição, né? Então, as partes que vão chegar no consenso, então, tem uma autonomia. A busca, né, como eu falei, do consenso. Isso é legal para a prova, porque a banca pode falar que é público, né? Quando, na verdade, a ideia da mediação é confidencialidade, né, naquele compromisso. Tem gente que acha que não chegar num acordo, o juiz pode achar ruim. É claro que tem juiz que acha de tudo, né? Mas o que fica na mediação e na conciliação fica por lá, entendeu? O que foi dito ali não é levado aos autos no sentido de prova, tá? Então, se não teve acordo e tal, aquilo ali é só para aquele momento, né? E a boa-fé daqueles que estão no momento ali da mediação, tá? E aqui é muito legal, né? Porque, ó, o que a gente... Isso é legal que eu digo para a prova, tá? O que pode ser objeto de uma mediação? Direitos disponíveis, claro, está transacionando, né? Então, como a Flávia falou, vai uma questão de consumidor. Eu comprei essa garrafinha da Tupperware e aqui não está vedando, né? Ela está com um problema aqui e eles alegam que fui eu que usei errado, eu alego que veio com defeito de fábrica e eu quero meu dinheiro de volta, eu quero uma outra garrafinha, está naquela situação. Então, o mediador ou o conciliador, né, tanto faz, né, que foi designado ali para aquela audiência, né, critério do juiz, aí por isso que o juiz é que vai determinar, tá, Flávio? E geralmente quem faz curso de mediação acaba também fazendo curso de conciliação, né? E aí geralmente é o juiz que determina a técnica a ser empregada naquela audiência para que se consiga chegar no consenso, né? E aí o profissional que foi designado é um direito disponível. Então, eu posso trocar essa garrafa por outra garrafa, por dinheiro, enfim, é uma negociação. Agora, também, isso aqui é legal para a prova, pode versar a conciliação e a mediação por direitos indisponíveis. Então, a lei permite, né? Aqui no caso, nós estamos estudando a lei da mediação, ela permite que direitos indisponíveis possam ser objetos da mediação. Que o maior exemplo de um direito indisponível que admita a transação, qual que é, pessoal? A própria pensão alimentícia, né? Então, a pensão do menor, ela não pode ser disponível, mas ela pode ser negociada. E nesse caso, por ser um direito indisponível, quem é que tem que participar? O Ministério Público, exatamente, Josiel. Então, nesses casos em que envolvam direitos indisponíveis, mas transigíveis, deve ser homologado em juízo, exigindo a oitiva do Ministério Público. O que eu vejo de direito indisponível que admita a transação, porque assim, o que é um direito indisponível que você não pode dispor? Eu visualizo a vida, eu visualizo a liberdade, né? São direitos que não porque a gente trabalha a ideia, Flávia, do que nós chamamos de direito natural, né? Que é um direito que é inerente a você. Igual
Recentemente a gente teve o caso aí das vinícolas, né, explorando o trabalho análogo à escravidão, né? Não tem negociação com a escravidão, né, com a liberdade, né? Você pode negociar o que? A indenização, né? Para reparar aquela circunstância, né? Mas você não tem como transacionar a possibilidade daquilo existir. Diferentemente da pensão alimentícia. Ela vai existir, o que você pode estabelecer é a quantificação. Então, o que me vem à cabeça de um direito indisponível que possa ser transacionado é a pensão alimentícia, né? Se houver outro, eu não estou conseguindo visualizar agora, nesse momento, tá bom? E por ser indisponível, no caso, então tem que ter a participação ministerial, tá? Eu vou só falar rapidinho, né? Daqui a pouco eu já vou entrar nas questões. Enquanto isso, até já vou abrir aqui, que demora um pouquinho, né? Eu vou falar um pouquinho da justiça restaurativa, né? O que ocorre, pessoal? A justiça restaurativa, ela vem... É desse conjunto, tá? Porque nós temos... Deixa eu só pegar aqui. Nós temos aqui o Código de Processo Civil, que é de 2015, tá, pessoal? Essa lei que nós estamos estudando, ela é de 2000... Agora não vou lembrar, acho que é de 2015 também. Nós temos as resoluções que nós temos no material, que eu não vou falar especificamente de cada uma, né, até para dar tempo de fazer os exercícios, mas elas são desse período, né, 2016, 2017. Então, é um período em que o Estado ele começa a se preocupar bastante em criar esses meios alternativos de solução de litígio, né? E no Brasil, está vendo 2016, né? E no Brasil surge a justiça restaurativa, que tem origem, pessoal, se eu não me engano, uma pesquisa que eu fiz, em outros países, né? Em especial, acho que a Nova Zelândia, que eles pegaram a questão daquela tribo Maori, não sei se já ouviram falar, né? Tem uma tribo de aborígenes, né? Acho que é assim que se fala, neozelandeses, que tem uma prática de justiça restaurativa, né? De colocar o problema no centro, né? Tem a representatividade, né? Que aqui no Brasil eles colocam bonecas, eles colocam bichinhos que representam as pessoas e dali eles vão debatendo, né? E a ideia é que a justiça restaurativa ela possa compor, pessoal, porque assim, não é uma conciliação e não é uma mediação, é do Aquaman. Ele é dessa tribo, né, Vera? E essa justiça, ela tem uma característica de ouvir. Porque o que me calma, porque assim, quando nós temos conflitos menores, dá para você fazer uma conciliação. Agora, eu até citei, agora eu lembrei, a Keter, eu falei da Keter, porque a Keter morava no condomínio, ela começou bom de memória, hein? Aí a Keter contou que ela causava na vida de uma senhorinha lá, da vizinha dela, né? E eles faziam uma bagunça, né? E é muito comum isso em condomínio, pessoal. Chega um momento em que os condôminos eles começam a viver ali num pé de guerra que não há quem faça a conciliação desse povo. Ou, às vezes, num bairro, os vizinhos ficam brigando porque tem baile funk, o outro põe música alta, e o outro não sei o quê, o outro põe o carro na frente. E chega um momento que está uma confusão, e aí que nasce a justiça restaurativa. Por quê? Porque serão várias sessões, são várias e várias sessões, visando aí com que as partes consigam chegar, né, num consenso. Eu vou contar rapidinho, até para encerrar essa situação, para dar tempo de fazer exercício, um caso que eu li da justiça restaurativa. Eu não vou lembrar se foi no Ceará, qual foi o estado, mas enfim, é um fato verídico, tá? Esse caso envolveu um acidente de trânsito com vítima fatal. Então, o sujeito atropelou uma senhora, machucou a filha e mais alguém, e criou um abalo familiar, né? Afinal, nesse local, né, as pessoas presenciaram, e o que aconteceu foi, bom, então teve a morte de uma pessoa, né, que é a matriarca, que eles chamam, uma criança ficou cega,
E a nora dessa senhora que morreu ficou infértil. Ela, por problemas psicológicos, ela não conseguia mais engravidar. Então, vejam o problema que esse sujeito causou. E ele fugiu. Ele fugiu porque ele ficou com medo de ser linchado naquele momento e tal. E a justiça restaurativa, por isso que eu acho interessante como é que isso vai se dar no Ministério Público, né? Porque é o Ministério Público perdendo o papel de acusador e sendo o papel de ouvinte, né? Eu fico imaginando esses promotores, né? Como é que eles vão agir, né? Porque eles são danados, né? Eles não têm essa paciência para tanto, né? Mas a ideia da justiça restaurativa é isso, né? Deixar o agressor, deixar o acusado falar, dar o seu ponto de vista, e não acusando, porque senão você não sai desse círculo, né? Mas é libertando desse mal que ele causou. E por si, né? E por si, porque no final das contas, esse caso que eu estou contando para vocês, gerou o quê? Esse sujeito, ele entendeu o erro dele, ele entendeu o mal que de fato ele causou e por livre e espontânea vontade, é aí que tá, né? Justiça restaurativa. Não é para alguém impor, se é para impor, você leva para uma decisão. É essa que é a diferença, né? E ele, por si, ele chegou à conclusão que ele tinha que pagar o tratamento da moça que não conseguia engravidar e ele pagou também tratamento para a menina que ficou cega, né? Como forma de compensar. Mas por livre e espontânea vontade, né? Pela situação que ele foi vivenciando. E foram várias e várias sessões, né? Isso é a justiça restaurativa, né? Que é, como o Josiel colocou, a inserção do infrator com a sociedade e a reparação dos danos, de uma forma integrada, né? Não de uma forma impositiva. Porque alguém pode falar, professor, mas não era só colocar uma decisão e falar, ó, você paga isso? Mas só que aí você pode criar na cabeça do infrator que ele fez aquilo por um dever. E ele não entende o erro. E se ele não entende o erro, ele pode voltar a cometer, né? E a ideia da justiça restaurativa é que aquilo cesse. É interessante, né? Se funciona, eu já... exatamente, Flávio, é voluntário, né? Se funciona, eu não sei, pessoal. Isso é novo, né? A gente só vai descobrir com o tempo, tá bom? Vamos fazer exercício, povo? Acho que já deu, né? Deu pra gente falar bastante teoria, agora vamos usar os minutinhos aí para fazer exercício, né? Bora! Eu vou focar nos da FGV, tá, pessoal? Deixa eu ver. Deixa eu já ir direto para os da FGV. Que aí... Mas tem no meu material, tá, pessoal? Até da VUNESP. Se sobrar tempo, vocês fazem, né? Eu só vou pegar esses daqui que não são da FGV, mas eles são dessa questão da mediação e da conciliação, que é tema novo, então eu fiz esses exercícios para vocês, tá? Rapidinho, ó. Vocês respondem aí e eu volto para cá. Então, vou dar o tempo para vocês pensarem um pouquinho. Coloquem as respostas, que eu sei que deu tempo de vocês lerem. Beleza, povo, já fizeram, né? Então vamos lá. Com relação à mediação, conciliação e arbitragem, V é verdadeiro ou é falso? Pessoal, isso aqui eu peguei de um estilo de prova da própria FGV, tá? Só para vocês saberem, foi eu que criei. Não é muito comum a FGV fazer questão assim, mas tem, tá? Então por isso que, vamos lá. É permitida a arbitragem? Sim, é permitida, é verdadeiro. Em todos os tipos de conflito, o Estado promoverá a solução consensual. Tá certo ou tá errado isso aí, pessoal? Em todos os tipos de conflito? Errado, né? Quando admita, né? Sempre que possível, né? Todos é muita coisa, né, Josiel? É isso aí, Tony. É sempre que possível, né? Não é em todos os tipos de conflito, né?
E agora a última, a conciliação, mediação e outros métodos deverão ser estimulados por advogados, defensores, salvo no curso do processo. Inclusive no curso do processo, né? Então fica VFF. Cadê? C. Beleza. Próxima. Vamos ver se vocês memorizaram os princípios, ó, sem colar, hein, pessoal? Já fizeram? Aqui é fácil, né? Imparcialidade é informalidade, confidencialidade. Opa, quase eu errei aqui, ó. Faltou um. Olha, eu fui lendo ao contrário aqui, ó. Eu cheguei no in aqui, ficou faltando. Isonomia tá certo. Boa-fé tá certo. Agora eu vou ler certo, que aqui tem um in também, né? Tá vendo? Tudo isso é cara de prova, pessoal, assim. Não dessa forma, tá? Não imagina uma questão da FGV assim, tá? Mas é pra gente fixar só o conteúdo, ó. Falta o in, que a gente vai focando nas palavras-chave. Sobrou aí, né? Oralidade, isonomia e confidencialidade. Beleza. Esse. E de aprovado. Boa, Mari. É assim que funciona. Vamos para as ideias, Mari. Que barato. Saudade de vocês. Valeu, Tony. Também saudade do Tony. Pô, eu queria dar um abraço no Tony. Quando eu vou te ver, Tony, para dar um abraço em você? Flávio, TJ vai vir, mas vocês já vão estar tudo no MP, pessoal. TJ vai ser só se vocês quiserem. Vocês vão estar tudo no MP. Vou estar lá no TJ também, pessoal. Qualquer dia a gente se vê pelo TJ. Quem for prestar também TJ, né? Isso. Só se for para ser uma condição melhor para vocês no TJ, né? Mas eu torço para vocês já conseguirem resolver a vida de vocês no MP mesmo, né? Bom, vamos lá, pessoal. Essa primeira questão aqui da FGV, de fato, está mais fácil, né? No divórcio, o Ministério Público nunca e sempre, ó, são extremos que eles demonstram para a gente quase que um erro, né? Eu não vou dizer que sempre ou nunca estará certo ou sempre estará errado, porque eu também vou cometer o erro da generalização, né? Mas isso me deixa em alerta, ó, nunca e sempre, né? Aí a B é mais prudente, né? Somente vai intervir se houver interesses de incapazes. Saiu o som, Sol? Ixi, mas o que aconteceu? O som tá normal, é a Sol que tá bagunçando aí e não tá me ouvindo. Próxima questão. Vamos lá? Deu tempo de vocês fazerem? Em uma demanda judicial proposta por um único autor em face de dois réus, o que temos? Litis consórcio, tá? Pessoal, a B não se aplica para vocês, eu já vou explicar aqui, tá? Então, temos um litis consórcio.
Apenas um dele ofereceu contestação, não obstante o revel. Essa linguagem aqui, ela não é muito típica, porque não cai para vocês revelia. Então, são temas que vocês não estudaram. Então, quem por exemplo, está começando aqui comigo hoje, quem já estudou comigo, eu já fiz essa questão, né? Mas quem não estudou, e até peço desculpas, viu, pessoal? Quem já estudou comigo, estar fazendo a mesma questão, é porque a gente não tem questão, né? Só por isso. Se nós tivéssemos mais questões disponíveis, eu traria novidade, mas não tem, né? Tanto que eu tive que criar, enfim. E também, como a ideia é estudar pela questão da banca, né? Legal vocês terem a linguagem, né? E tem aluno que também mesmo estudou comigo, mas faz tempo que viu, então não é ruim revisar, tá? Mas vamos lá. Essa questão ela ficou um pouquinho fora porque ela fala de revelia. Para quem não sabe, revelia é quem não apresentou defesa, tá? E ele fala que eles têm advogados diferentes de escritórios diferentes, né? O que acontece aqui? Eu vou ensinar para vocês um negócio interessante, pessoal. Que para quem não tinha estudado comigo, talvez nem saberia, né? Mas vocês já estudaram, então estamos revisando. E agora é hora de eu falar, que é o seguinte. Litisconsórcio, eu tenho pluralidade de partes. Só que quando o litisconsórcio é composto apenas por dois... Até a Flávia, lembra, Flávia? Você que me perguntou isso em sala de aula. Eu lembro lá da Flávia me perguntando isso daí. Que é essa seguinte situação. Você tem dois réus, mas só um apresenta defesa. Então, quer dizer o seguinte, ó, você tem um autor e dois réus, mas só um apresenta defesa. Então, fica um contra um, concorda? O outro que não se defendeu, ele pode participar do processo? Pode, mas ele está de fora, concorda? Se ele está de fora, o que o CPC? É categórico. O CPC fala. Eu acho que até alguém colocou aí, não vou lembrar aqui, se eu voltar no chat, até algum aluno colocou, mas eu não falei nada, eu deixei vocês na questão para ver se vocês iam lembrar. Mas teve um aluno que comentou, né? Lembra, Flávia? Que você me perguntou isso em sala de aula? Eu até lembro da pergunta. Eu tenho a memória muito visual, pessoal. Eu lembro de vocês perguntando, que nem... Eu tô dando risada, porque eu fico lembrando da conversa que eu tive com a Mari, pessoal. A Sol também deve lembrar, que a gente zoou na última aula, e a Mari contando as histórias. Então, assim... E muito aluno é também dessa forma. Por isso que às vezes eu gosto de contar algumas histórias e histórias verídicas, né, que a gente vive enquanto advogado, professor, porque eu sei que vocês acabam lembrando também no dia da prova, isso é muito legal, né? E você vê, faz tempo que eu dou aula para a turma, eu estou lembrando dos exemplos, e eu lembro que a Flávia me perguntou algumas coisas nesse sentido, né? E o Renato também perguntou, eu estou tentando lembrar, Renato, de você perguntando, confesso, é que eu não estou lembrando da sua fisionomia, isso me atrapalha. Estou tentando lembrar como é que você é, aí me facilita. Da Flávia, como eu encontrei com a Flávia na segunda, aí ela me trouxe a memória. Muito engraçado isso, né? E nessa memória eu lembro dela fazendo a pergunta, que é bem simples então, pessoal. Se só tem dois réus, um se defende, fica um contra um. Aí o que o CPC fala? O outro pode se manifestar? Pode, mas acaba o prazo em dobro, né? Então, será contado em dobro? Não. A B, ela está fora da prova de vocês, mas de qualquer forma, pessoal, o revel, ou seja, aquele que não se defendeu, ele pode recorrer, tá? Então, o erro é o não aqui, mas isso não cai para vocês. C, o prazo não será em dobro, beleza. O prazo será, legal, ó, não será em dobro e o outro simples, ó, tá fácil, ó. E o prazo, não tem como discutir, pessoal. Categórico aqui, alternativa C. A Flávia está descrevendo o Renato para mim. É um moço bonito, alto, cabelo claro. Ô Renato, você não é o Renato que estuda comigo para a polícia? Agora eu lembrei, Renato. Você é o Renato que estudou comigo para a polícia, que estudou comigo para o Tribunal de Contas. Tá. Isso, lógico que eu lembrei do Renato. Pronto, agora eu lembrei, Renato. Agora eu lembrei do... Foi o cabelo, inclusive foi o cabelo que fez eu lembrar do Renato. Pronto. Aí, Renato, você vê que engraçado, fugiu. O Renato, é que assim, o Flávio, eu conheço o Renato antes de você. O Renato, ele é um investidor. Ele é o meu aluno investidor, ele é o cara chique, ele vai de gravata não, ele vai de social, tudo isso. Aí, se os dois apresentassem contestação, Flávio, aí o prazo seria em dobro para os dois, tá bom?
Ela tá confundindo você? Tá nada, Renata. Ai, ai, que barato. Isso, o Renato usa boné, né? E outro detalhe aqui, ó. Desculpa. Ó, a Flávia aqui. Ó, pessoal, você vê, a gente está discutindo aqui, mas a Flávia lembrou a gente de um caso importante, ó, tá vendo? Ó, que legal. Um ponto que, ó, isso aqui eu vacilei, eu tinha que ter destacado para vocês. Deixa eu pegar uma cor aqui, ó. Isso aqui é muito importante, ó. No final das contas, pessoal, toda essa discussão que a gente fez, ela é até inútil, né? Porque a banca já destacou que os autos são eletrônicos, né? Então, no final, o simples fato de serem eletrônicos já é simples, né? Obrigado, Flávia, bem lembrado, tá? Bem lembrado. Então, verifique. Ah, a Renata também tinha lembrado. Ah, não, beleza, não foi só a Flávia, não. Tá, a galera foi lembrando. Desculpa, viu, pessoal? Agora que eu vi aqui, ó, vocês lembraram, ó. O Paulo, legal, Paulo, obrigado por ter lembrado aí também, ó. Renata também, legal, Renata, bem observado. Bem, Tony, pô, gostei, o Tony lembrou também, ó, isso aí. Beleza. Pessoal, essa questão é muito boa, façam com calma aí. Pessoal, vocês devem achar que eu sou maluco, né? Mas é que eu vou lembrando de vocês, que não é o Renato. O Renato, pô, lógico que eu lembro do Renato. É que às vezes o nome, assim, você demora para ligar, né? Se você não tá do lado da pessoa, né? Mas é um barato, né? Essas coisas que a gente vive em aula, né? É muito bom. Eu gosto de dar aula, por exemplo, se fosse uma aula presencial, talvez eu não conseguisse reunir todos vocês, né? E lógico que é legal estar aqui à distância, né? Mas presencial com vocês é muito divertido, né? Então a gente vai se divertindo e eu gosto muito de todos vocês, é muito. Não é, como que eu posso dizer, hipocrisia, né? Torço muito aí para a turma de vocês, tá? Vamos lá, essa questão aqui. Eu não vou terminar agora, eu quero fazer uma questão que eu considero muito boa antes de terminar. Essa questão aqui até me parece fácil, né? Vocês todos foram já na A. Quando não tem divergência, eu vejo que a questão foi fácil. Ação de cobrança, aqui ele quis mostrar que é um litisconsórcio. Só que aqui, olha o foco aqui, pessoal, ficou fácil, né? Falou que é processo eletrônico, advogados diferentes, de escritório diferente, né? Mas só que é processo eletrônico, né? Aí peça contestatória, fase de instrução, eles querem recorrer prazo simples, né? Aqui ficou fácil, né, pessoal? Que é o processo eletrônico. Eu vou escolher a última questão aqui. Deixa eu ver. Essa questão aqui ela é fácil, tá? Que fala do João. Ah, tá. Eu já vou intervir, porque eu quero fazer uma questão com vocês. Essa daqui ela é interessante. Fala do João, que ele tem 21 anos, e ele tem um acidente aqui de veículo, mas não fala de crime, não fala de nada, né? Ele só fala da questão de envolver indenização do município do Rio de Janeiro. E quer saber se vai ter intervenção do Ministério Público. Em tese, pessoal, o fato de ter o município do Rio aqui, ó, não é necessariamente atuação do Ministério Público, né? Por quê? Porque a lei fala assim, né? Ter participação da Fazenda Pública não necessariamente tem Ministério Público. Por exemplo, se o João fosse menor, aí teria. Se ele tivesse falado que é interesse público, interesse social, se ele tivesse falado que é litígio de terras, assim, aí seria a participação do MP. Direito social, quem mais? Direitos indisponíveis, aí sim seria caso do MP. Então a alternativa correta é a C aqui, ó, que eu já fui vendo vocês falar. Sol, foi um prazer em revê-la, tá? Muito sucesso e depois mande boas notícias. Eu vou estar torcendo para vocês, tá? Eu só quero fazer mais uma questão
E aí eu já libero vocês também, tá, pessoal? Então a resposta aqui pode deixar de intimar o MP, porque a qualidade, né, o que foi definido aqui, não configura hipótese de intervenção obrigatória do MP. Ó, por coincidência, é essa questão que eu queria fazer com vocês mesmo. Façam com calma, ela é fácil, mas eu vou explicar um negócio legal para vocês na sequência, tá bom? E a gente encerra. Bom, essa daqui é fácil, tá, pessoal? Você só, professor, você fez um drama, a questão é fácil, porque ele fala aqui, ó, de novo, ó. Cadê aqui, ó? Os autos são eletrônicos. Mas o ponto que eu acho interessante dessa questão, e eu já alertei, é o seguinte, ó. Ministério Público foi intimado para participar do processo. E o litisconsórcio é entre a empresa particular e o Estado do Rio de Janeiro. Então, pessoal, é o seguinte, aqui ele pergunta o prazo da empresa. O da empresa, o prazo é simples. Mas e do Estado do Rio de Janeiro? O prazo do Estado do Rio de Janeiro não é simples, pessoal. Por quê? Porque ele tem o direito do prazo em dobro. E o prazo em dobro da Fazenda Pública não está atrelado ao tipo de auto, se é eletrônico, se é... Não tem nada a ver, hein, pessoal? Cuidado, hein? Então, aqui a resposta é baseada na empresa. Aí na empresa... Ah, legal, e bem lembrado, viu, José? O prazo, ele é processual, então por isso que é a alternativa B. A alternativa C também fala 15 dias, só que fala que prazo material. Não é prazo material, pessoal, prazo processual, tá bom? Então a resposta é a alternativa B. Pessoal, até eu acho que a gente trabalhou bastante coisa, eu não imaginei que daria tanto tempo. Espero que tenha sido útil para vocês, eu confesso que eu procurei... Michele, a diferença, vamos lá, do processual para o material... Seguinte, prazo material é prazo previsto em leis materiais, como, por exemplo, direito civil, direito do consumidor. Então, aqueles prazos, eles são contados de acordo com a lei material, que geralmente são dias corridos. Então, por exemplo, as garantias, né? O que eu costumo dar exemplo em sala de aula são as garantias do consumidor. Os 30 dias, os 90 dias de garantia, aquela desistência que você tem de 7 dias, isso é prazo material, que é tudo corrido, né? Agora, prazo processual é que é previsto ou no processo, pela lei processual, ou pelo juiz. Esse prazo é contado em dia útil, né? Porque ele é um prazo processual, tá? Para ser bem rápido para você, a gente não estuda prazo material, tá? Então, tudo que cai para você em prova é prazo processual, tá bom? E todo prazo de processo civil, por ser processual que a gente estudou, ele é contado em dias úteis. Aí facilita, acho que, o seu estudo, tá bom? É isso, pessoal. O que seria para... Ah, então é isso, Flávio, que eu expliquei, né? Isso. Que eu acabei de explicar também, Flávio. Pessoal, foi um prazer em revê-los. Desejo, assim, do fundo do meu coração. Se ficou claro, tá? Vocês me falem, tá, Michele e Flávia? Se ficou faltando, eu explico aí. Agradeço, Renato. Desculpa não ter lembrado de você. Depois eu lembrei. Ah, que legal. Fico feliz de tê-los aqui rapidinho, mas espero que vocês consigam aí alcançar a tão sonhada aprovação. Que seja um dia bom para vocês, o domingão aí, que vocês estejam bem para fazer essa prova, porque preparados eu tenho certeza que vocês estão. Então, muito sucesso. Mandem notícias e contem com a minha torcida, o meu carinho por vocês, que vocês merecem bastante, tá bom? O que vocês estão falando aí, Mariana? O Renato leva o professor nas ideias. Você gosta da zoeira, né, Mari? É isso aí, tá legal. Pessoal, muito bem. Um abração para vocês. Continuem estudando quem puder. Quem não puder, não tem problema. O importante é que o de hoje já tá pago, né? Assim que vocês falam? Então, o de hoje já tá pago. Um abração, pessoal. Sucesso para vocês.